Bom, e sobre a alta da inflação, inflação oficial do nosso país, vamos conversar agora com o economista e diretor-geral do IBMEC São Paulo, Reginaldo Nogueira. Oi, Reginaldo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é nosso. Bom, apesar de ser o quarto mês seguido de alta, houve desaceleração em relação a dezembro. Me ajuda a interpretar, então, estes índices, Reginaldo. Qual o impacto destes números no bolso do brasileiro e, principalmente, em quais produtos? E se a gente olha, inicialmente, temos um número aí de 0,53%. Vamos colocar isso em perspectiva, que se em todos os meses do ano, de janeiro até dezembro, essa inflação fosse repetida mês a mês, isso significaria 6,55% de inflação no ano, alguma coisa ali acima de 6,5%. Então, ela claramente não é uma inflação confortável. Tudo bem que janeiro é um mês que ele é tradicionalmente complicado, ele tem efeitos inflacionários bem específicos, bem sazonais. Então, se a gente olhar simplesmente a inflação mensal, nós olharmos os últimos 12 meses acumulados, a gente está falando um pouco menos do que os 6,55% que eu dizia, A gente está falando de uma inflação de 5,77% ao ano, ou em 12 meses acumulado. Esse é o impacto, basicamente, que as famílias estão sentindo na vida delas. Não é uma questão simplesmente do mês de janeiro, ou de um produto ou outro, de algo de alimentação, de bebida ou de combustível, algo nessa direção. É algo recorrente, algo que vem acontecendo já há algum tempo. Na verdade, a inflação ela está no debate econômico, político brasileiro já há algum tempo, muito decorrente, inclusive, dos efeitos na saída da pandemia da Covid-19, Então, a gente tem visto aumentos persistentes nos preços de alimentos, preços de combustíveis, de commodities em geral, e isso tem feito um efeito negativo, obviamente, sobre a capacidade de consumo, sobre a capacidade da população de manter seu padrão de vida. Perspectiva para os próximos meses ainda de alta? Quando nós olhamos, a inflação ela vem caindo lentamente, ela não vem caindo na velocidade que o Banco Central gostaria, mas ela vem caindo. Se a gente lembra, alguns meses atrás, ela teve um pico de quase 11%. Então, hoje ela tem uma trajetória de queda. E a expectativa, com alguma variação, é de alguma queda até o final do ano, mas não muito grande. Quando a gente olha o que temos hoje de inflação, como eu disse, em 12 meses, 5,77%, as expectativas até o final do ano não são de aumento, são de alguma queda, mas não muito diferente do que temos sentido até agora. Isso, inclusive, explica a dificuldade que o Banco Central possui nesse momento para reduzir juros ou para mudar a trajetória da política monetária que ele tem feito, exatamente porque os sinais são de uma inflação de que ela vem em queda, ela está muito menor do que ela estava alguns meses antes, mas ela ainda continua alta, ela continua desconfortável e ela continua ainda sem expectativas no curto prazo de retornar para a meta, de retornar para alguma coisa em torno de 3,5%, 4%, que era o que se esperava da taxa de inflação brasileira. Doutora Elaine, a sua pergunta? Boa noite, Reginaldo. Boa noite. Eu queria aproveitar justamente essa sua fala. Está aí a discussão agora de convocar ou não o Conselho Monetário Nacional para rever a meta de inflação desse ano, uma vez que os últimos anos a gente não tem conseguido atingir essa meta e o Banco Central fica tendo que fundamentar os motivos para tal questão. O senhor acredita, que será revisto ainda para esse ano ou o Conselho Monetário Nacional vai rever só para 2024? Você acha que ainda a Haddad vai provocar que haja uma reavaliação desse índice de inflação, inclusive para que você possa aí despressurizar um pouco a economia e até falaram nessa queda dos juros?
Tá. Vamos lembrar então que é a meta de inflação brasileira hoje. Ela é uma meta de 3,25, né, ao ano, com uma tolerância de até 1,5 acima, né, 1 ponto percentual e meio acima. Então isso significa que a meta de inflação brasileira é de 4,75. É possível chegar nessa meta? É possível, mas não é provável para 2023. E não é provável, inclusive, porque para que essa taxa de inflação fosse alcançada de 4,75, o Banco Central precisaria manejar a taxa de juros, subir a taxa de juros a níveis superiores ao que ela está agora, ou contar um pouco com a sorte, né? Isso pode acontecer, um comportamento de queda de preços internacionais, de queda de commodities, né? A própria situação de combustíveis, energia, né? Então nós temos uma situação na qual a taxa de inflação brasileira esse ano é muito difícil que ela fique nessa taxa de 4,75. Se a gente olha, o mesmo aconteceu já também no ano passado, como você bem disse, o presidente do Banco Central teve que escrever uma carta aberta, né, ao ministro da Economia, toda a população tem acesso a isso, explicando por que no ano passado a taxa de inflação não foi alcançada. E, de novo, por que ela não foi alcançada? Temos aí alguns fenômenos internacionais que estão afetando a taxa de inflação brasileira. Isso vem aí fundamentalmente pelo preço de combustíveis e preço de alimentos, né? Temos aí a situação que não podemos esquecer da guerra da Ucrânia, por exemplo. Isso tem afetado os mercados internacionais de commodities e também efeitos atrasados, né, efeitos retardados da saída da crise da Covid, quando durante muito tempo a taxa de juros ficou baixa demais e a gente teve ali um descompasso claro entre oferta e demanda. Tendo dito isso, então, nesse sentido, um espaço, né, ou admitir que a taxa de inflação de 2023 não será alcançada é algo que, na verdade, todos esperam, né? E inclusive, o Banco Central, nesse momento, pelo mercado, ele, menos do que ser cobrado pela taxa de 2023, ele está sendo cobrado pela trajetória da inflação e pelo que se espera da taxa de inflação ao longo do tempo. Toda essa discussão sobre a mudança da meta, né, nesse momento, ela acaba trazendo por pano de fundo uma questão que vai muito além de 2023, vai muito além de 2024, mas ela vai sobre o próprio comprometimento de longo prazo do Banco Central, da economia brasileira em manter a taxa de inflação baixa, de manter a taxa de inflação numa trajetória mais razoável, né? Então, eu acredito que pode haver uma discussão sobre meta para esse ano, é possível. Eu, pessoalmente, eu acho que o efeito que isso teria seria mais negativo do que positivo. Uma nova carta, né, de explicação, uma nova carta aberta, ela não provocaria nenhum estrago ou temor no mercado, dado que todo mundo entende que o Banco Central está sendo parcimonioso, está sendo criterioso, e, inclusive, ele está trabalhando com a taxa de juros de uma maneira bem cautelosa, ao contrário do que se tem falado, visando muito mais, nesse momento, um horizonte do próximo ano do que desse, né? Então, eu acredito que existe um medo de que haveria não só um aumento da taxa, da meta para esse ano, um aumento para o próximo ano, mas um aumento permanente, né? Uma leniência permanente com a inflação. Por fim, eu gostaria de lembrar que nós já tivemos rediscussões da meta no passado, isso já aconteceu, a economia brasileira já passou por choques de oferta relevantes que levaram à mudança da meta de inflação, por exemplo, né? Quando tivemos lá o ataque das Torres Gêmeas em 2001, tivemos choques importantes em 2002, 2003 na economia. Então, isso já aconteceu em outras épocas, mas sempre com uma expectativa de que era algo transitório e que logo em seguida voltaríamos a ter uma trajetória de metas que nos levasse a algo próximo ao que outras economias emergentes têm observado, né, com metas de inflação ao redor de 3, 3,5%, como é o caso de Chile, Peru, México, né, diversas economias semelhantes à brasileira. Então, acho que esse é o contexto que hoje coloca mais complexidade nessa mudança
de meta com base no Conselho Monetário Nacional. Reginaldo, eu hoje até estava falando aqui no FEST que exatamente há 20 anos atrás, em 2003, havia esse embate entre governo e Banco Central por altas taxas de juros, né? Eu queria te ouvir um pouquinho o que você acha dessa questão da gente ficar perseguindo tanto metas de inflação, se não seria melhor, neste momento em que a gente precisa ter um crescimento da economia, um reaquecimento da economia, a gente afrouxar um pouco essas metas de inflação para poder acomodar aí o crescimento econômico, reduzir um pouco a taxa de juros? Isso temporariamente não seria benéfico? Bom, isso seria preocupante pelo seguinte motivo, né? Primeiro que nós precisamos lembrar que a taxa de inflação brasileira não é que ela está muito baixa, né? Nós estamos falando aí, como eu disse antes, de uma inflação de 5,77%. Então, mesmo que nós fôssemos rever essa meta, eu acho muito pouco provável que nós fôssemos colocar metas de 6% de inflação, 7% de inflação. Esse é um primeiro ponto. Então, eu acho que está claro para todo mundo que o processo de desinflação da economia brasileira precisa acontecer, e isso vem acontecendo. Como eu disse, né, se a gente lembra, alguns meses atrás a inflação era de 11%, então ela vem em queda. A questão é que agora, numa velocidade de queda menor do que ela vinha antes. Mas o mais importante é que, ao longo do tempo, essa dicotomia entre inflação e entre crescimento, entre desemprego, ela claramente não existe, né? Eu acho que se no curto prazo a gente poderia, se a gente fosse mais leniente, fosse aceitar uma inflação de 7% em troca de reduzir a inflação, isso poderia ali trazer algum ganho de curto prazo? Talvez sim, mesmo assim provavelmente pequeno, eu acredito, com um efeito muito negativo que viria nos anos seguintes, né? A partir do momento que essa inflação mais alta iria reduzir o poder de compra da população, reduzir capacidade de consumo, reduzir horizontes de investimento, e pior ainda, né? Trazer ainda mais insegurança para a economia brasileira, para a sociedade brasileira. Então, eu acho que nesse momento é extremamente importante que a gente tenha ali confiança de que o Banco Central está fazendo o seu mandato, aquilo que ele é esperado dele, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, que é garantir essa estabilidade da moeda, que é garantir que a inflação seja estável, né? Eu acho que a gente já teve no passado, até no passado recente brasileiro, momentos em que a taxa de juros foi reduzida de maneira mais forte e além do que ela deveria. Então, se a gente olha, né, já no período ali 2012, 2013, por exemplo, né, em que as taxas de juros acabaram ficando ali abaixo do que elas deveriam ser a fim de garantir a estabilidade da moeda, e o efeito final disso foi uma inflação muito alta, né, e um custo de desinflação futuro muito maior. Então, eu acho que nesse momento é temerário, até pela, né, toda a situação de instabilidade e insegurança que nós temos visto no mercado, essa discussão sobre uma redução forçada da taxa de juros, ou a gente simplesmente começar a aceitar que não, realmente, né, ter inflação de 3% não é algo condizente com o Brasil. Sendo que até recentemente a gente tinha visto isso, né? Nós passamos ali por um processo de desinflação tão poderoso ali durante, por exemplo, o mandato do Ilan Goldfein no Banco Central. Isso aí se manteve, né? Nós tivemos ali uma estabilidade de preços. Isso aí agora estamos colhendo aí por uma série de fatores um período de inflação mais alto. Eu acho que não é o momento da gente colocar a perder, até pelo histórico que o Brasil tem de inflação alta, de dificuldade de controlar, né, o poder da nossa moeda. Reginaldo, em âmbito mundial, né, o cenário mundial, como é que está a inflação? A gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, sofreram bastante porque o presidente do Banco Central de lá, do Federal Reserve, demorou muito, né, para subir os juros, diferentemente do que fez Campos Neto aqui no Brasil. Como é que está este cenário?
Se a gente olha, né, realmente existe aí uma situação internacional, um efeito global da inflação. Se a gente volta um pouquinho no tempo, isso tem de novo muito a ver com a própria situação da pandemia de Covid-19. O que aconteceu naquele momento é que, em meio aos lockdowns, né, o fechamento da economia, os bancos centrais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, viram por bem há um aumento, né, da base monetária, um aumento do crédito, uma redução muito forte da taxa de juros, como forma, inclusive, de garantir acesso a crédito fácil para as empresas no momento que elas tinham ali dificuldade de caixa e tudo mais. O problema é que esse estímulo monetário muito forte, né, essa redução muito forte da taxa de juros no mundo inteiro, um aumento considerável da liquidez internacional, e de novo, o Brasil muito dentro desse mesmo processo, né, lembrando que a Selic chegou a 2% no Brasil, né, algo que a gente sempre imaginava inimaginável, pelo menos para a minha geração, a gente imaginar que a gente viria, né, 2% de Selic no Brasil. E o problema é que isso aconteceu ao mesmo tempo em que havia restrições muito fortes de oferta, né, a falta de capacidade de oferta de bens e serviços, inclusive pela própria situação do fechamento da economia. O desequilíbrio entre isso, um estímulo monetário, uma oferta de liquidez muito forte com o fechamento da economia, isso aí começou a aparecer como aumento da inflação já na saída da Covid a partir de 2021. E junto veio com a própria situação geopolítica da invasão da Ucrânia e o efeito que isso teve sobre os preços internacionais de commodities, né? Preço do petróleo, preço de alimentos, né? A gente pega trigo, a gente pega diversos produtos alimentícios importantes, e isso acabou levando a uma inflação em todo o planeta. Nesse momento, algumas economias começaram a aumentar a taxa de juros, a brasileira foi uma das primeiras, como você bem lembrou, mas a gente continua com um fenômeno de inflação alta em vários países do mundo, países que, inclusive, têm muito menos experiência e tolerância com inflação do que é o caso do Brasil. Isso significa, inclusive, que nós estamos enfrentando uma situação de juros internacionais historicamente altos. Taxa de juros, por exemplo, americana mais alta em 40 anos, o que coloca mais pressão, inclusive, no Banco Central brasileiro. Ao reduzir mais a taxa de juros no Brasil, com taxa de juros internacionais muito altas, isso afeta, por exemplo, o real, isso afeta a taxa de câmbio, traz inflação importada para o Brasil. Então, o que eu quero dizer com tudo isso temos um fenômeno internacional complicado, temos uma situação própria do Brasil, provavelmente, né? Então, a taxa de juros brasileira está muito alta hoje, mas do que discutir se ela está alta hoje, talvez ela tivesse ficado baixa demais por tempo demais. O problema é que agora esse é leite derramado, e nessa questão agora não temos muito o que fazer, a não ser garantir que a taxa de juros seja condizente com o nível da inflação atual, com a situação internacional, e garantir que essa meta seja encontrada, né, seja alcançada. Se não esse ano, como eu disse que é pouco provável, pelo menos num horizonte próximo, por exemplo, 2024. Tá certo. Reginaldo Nogueira, obrigada pela entrevista. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, boa noite.